Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. No ar mais um programa Sala de Opinião, e hoje com um convidado bastante especial, Francisco Helder. Ele é presidente da FAPERO, é uma fundação de pesquisa em que vem realmente incentivando e motivando os profissionais a cada vez mais realizarem suas pesquisas. E todos nós só temos que elogiar o trabalho que a FAPERO desenvolve no estado de Rondônia. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela oportunidade. Professor, nós sabemos da importância da FAPERO, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco da FAPERO, da fundação e da importância dela na pesquisa, né? A pesquisa sempre é o papel principal, né, da fundação. Mas eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores o que vem a ser a FAPERO, da importância da FAPERO no estado de Rondônia. Eu inicio com uma frase que diz assim: desenvolvimento se faz consciência. Então é por isso da importância da FAPERO. A FAPERO é um velho sonho de toda a pesquisa do estado de Rondônia, dos nossos profissionais, das universidades, né? E isso começa lá na construção do estado, né? Na nossa Carta Magna foi previsto a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Rondônia. E ela durante aí 30 e poucos anos ficou só como um sonho. Mas estava lá escrito na nossa Constituição. Até que em 2010 para 2011 ela foi tirada do papel. E em 2012 ela começa a funcionar, né? Mas efetivamente os primeiros acordos da FAPERO foram feitos em 2013 e começaram a funcionar em 2014. Mas e qual a importância disso, né? Afinal de contas, numa linguagem mais simples, né, para o nosso povo, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa, ela é uma instituição de fomento, né? Ela vem preencher uma lacuna que estava aberta no estado de Rondônia. Grandes estados como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, outros grandes, né, que desenvolveram as suas pesquisas, foram através das fundações de amparo à pesquisa. O caso típico de São Paulo, em 1959, se não me engano, cria a FAPESP, né? A FAPESP hoje ela tem um orçamento de alguns bilhões, só a FAPESP. Então, vê a potência que é São Paulo hoje, né? São Paulo hoje é o nosso líder em em todas as áreas, na pesquisa principalmente, é o grande exemplo para o Brasil. Mas outros estados também despontam com a pesquisa, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e do Nordeste também. Temos o Ceará agora despontando, né? E todos através das suas fundações de amparo à pesquisa, porque são elas que têm esse dever de fomentar, né, de indicar indicadores, seja o que for, né, e melhorar o nível, né, da nossa, vamos dizer assim, a nossa educação de alto nível, né? Formação de doutores, de mestres, de pesquisadores. Então, esse é o papel principal da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia. O senhor, quando assumiu a FAPERO, foi um convite do governador Confúcio Moura, né? Ou não? O senhor já... eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa história. Eu queria ser bem sincero até para contar essa história. Porque eu admito isso, não escondo de ninguém, eu não entendia nada de ciência e tecnologia, né? Eu sou formado em administração, né? Eu acho que a grande qualidade que eu posso dizer que eu tenho é de levantar da cadeira, de procurar, de sair atrás. Que é o mais importante, né? Você tem que correr atrás, tem né? que correr atrás, né? Se levantar e buscar. Eu acho que essa foi o motivo que o governador Confúcio Moura terminou me chamando. Na verdade, eu fui o primeiro funcionário da fundação. Eu recebi da mão do governador na época, ele me chamou para uma reunião, eu o conheci através de um outro projeto, não sou de nenhum partido, não sou político, não pretendo ser, né? E uma vez ele me chamou para uma conversa e ele me deu 3 folhas de papel, assim, falou: você sabe o que é uma fundação de amparo à pesquisa? Eu falei: governador, já ouvi falar, mas não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento profundo. Ele falou bem assim, isso era um sábado, ele falou assim para mim: então você pode pesquisar, ler tudo sobre isso e segunda-feira a gente voltar a conversar? Claro. E isso eu fiz, né? Sabia de alguma coisa, mas não a fundo, né? No outro dia voltamos, na segunda-feira, e ele pegou essas 3 folhas de novo e falou bem assim: essa aqui é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, tire ela do papel. E me entregou. 21 dias depois, a fundação estava com a porta aberta, né? E eu fui nomeado o primeiro funcionário. Durante um ano eu fui nomeado como diretor de planejamento da FAPERO. O governador trouxe uma pessoa da área, um doutor de Brasília, do Ministério de Administração, se não me engano, o doutor Alberto Carlos, que veio e fez o primeiro trabalho, né, que é de implantação realmente da fundação, de funcionamento. O doutor Alberto ficou 1 ano e 3 meses aqui em Rondônia, pediu para voltar para Brasília, aí foi quando o governador me convidou se eu queria continuar como presidente. Assumimos em 2013, né, estamos até agora em 2018, e nesse intervalo de tempo nós demos um grande salto, saímos de 0 de execução para hoje beirando os 42 milhões mais ou menos. O governador Confúcio Moura, além de médico, ele era um filósofo, um poeta, né, e um grande sonhador. Então, ele esperava o quê de imediato? O governador Confúcio Moura é um grande fã da pesquisa, né, também, da ciência, um sonhador, um grande leitor também, né? E eu acho que o que ele espera é o que nós esperamos também, né? Que os problemas de Rondônia serão resolvidos por nós de Rondônia, tanto aqueles que vieram para cá da sua contribuição, como os filhos de Rondônia. Eu acho que é uma ilusão esperar que as grandes instituições de fora do estado ou de fora do país, sejam elas indústrias, seja o que for, vão resolver nossos problemas. Não vão. Nós temos que resolver. Né? Nós é que temos que resolver, nós é que vamos pesquisar, nós é que vamos nos qualificar, né? Obviamente, vamos pedir ajuda de fora, né? Claro, trazer bons profissionais para nos ensinar, mas as soluções para o nosso estado estão em nossas mãos. Hoje, em termos do campo de atuação da FAPERO no nosso estado, como é que está? Quais são essas atuações? Muito bem. A FAPERO ela atua em vários níveis, né? Vamos dividir em 2 pontos aqui. Quando nós fomos fazer o planejamento da FAPERO, lá em 2013, nós optamos por 2 eixos de atuação. O eixo da formação, né, e o eixo da tecnologia. O eixo da formação é justamente a gente formar pessoas de alto nível, né?
termos doutores. Por que doutores, né? Porque justamente o doutor é aquele cara que estudou a fundo todo o problema, é aquele que vai procurar uma solução para aquele problema, né? E o doutor também, ele é o principal vetor na busca de fomento, né, para a sua pesquisa, seja do Estado, seja federal, seja internacional. Então, quem vai buscar esse recurso é o doutor, né? Agora, claro, para ele chegar ali, ele tem que passar, né, pela faculdade, ele tem que passar pela iniciação científica, ele tem que passar pelo mestrado, né, e atingir ali, ser um doutor, um pós-doutor e assim vai. Então nós optamos por isso. Por quê? Porque Rondônia tem poucos doutores, principalmente atuando na pesquisa, que é menor ainda. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia como um todo, se nós somarmos todos os doutores de todos os estados amazônicos, nós temos menos doutores do que a Universidade Federal do Paraná. No máximo, nós vamos empatar em número de doutores. Olha que são 9 estados, né? E, então, aí você já vê o nível da pesquisa que não é bom. E sofremos um outro problema, que é a da assimetria, né? A assimetria é a diferença entre a região amazônica, a região, nos espelhar na região sul e sudeste, onde o nível de pesquisa é bem avançado. Nós estamos falando isso relativamente ao Brasil, não estou falando em mundo, né? Mas a Amazônia recebe muito pouco recurso, né? Apesar de muito falada, a Amazônia é muito falada, é o futuro do Brasil, é isso do Brasil, é aquilo do Brasil, mas é a região que menos recebe recurso. Então aí nós temos uma diferença regional. E o que o senhor acha? Por que acontece isso? Eu acho que o primeiro fator é a falta de união nossa. Nós somos 60% do Estado brasileiro. Cada estado nosso tem o mesmo número de senadores que tem os grandes estados. E a gente não consegue se alinhar numa coesão em busca de soluções, em busca de soluções para o nosso estado. Aqui de crescimento e desenvolvimento. De crescimento e desenvolvimento. Nós não conseguimos fazer isso. Sempre ficamos submissos, né, às vontades dos grandes estados que se desenvolveram, né? Então esse eu acho que é um dos fatores. O outro fator realmente eu acredito que a gente precisa avançar na educação de alto nível, né? A gente precisa avançar mais para termos essa visão de desenvolvimento. Isso fica muito evidente quando o país entra em algum problema econômico. O primeiro local que se corta onde é? Ciência e tecnologia. A gente compara com os Estados Unidos. O presidente Obama, há 4 anos, 6 anos atrás, quando teve uma crise, ele começou a cortar lá o recurso para os militares, recurso para várias áreas lá dentro dos Estados Unidos, mas quando chegou para a ciência e tecnologia, ele dobrou o investimento. Macron, na França, a sua base eleitoral, lá, o seu programa eleitoral, perdão, foi baseado em quê? Na aplicação de alguns bilhões de euros, né, na inovação, ou seja, tecnologia e inovação, e assim foi eleito. Já pensou aqui no Brasil um candidato dizer que vai investir em ciência e tecnologia? Possivelmente vamos esperar, né? Possivelmente não será eleito. Nós não podemos... vamos acreditar, não, né? temos que acreditar. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias somos motivados a melhorar cada vez mais.
Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e aqui com o professor Helder. E nosso assunto é pesquisa. Professor Helder, nós estávamos falando do campo de atuação da FAPERO aqui no estado de Rondônia e nós tivemos que interromper para o intervalo, mas vamos voltar a esse assunto. Vamos lá. Então eu falei naqueles dois eixos, o da formação e o da tecnologia. Essa tecnologia está incluso a inovação, pesquisa. Bom, o primeiro eixo, que é o da formação, é justamente o Estado ter gente especializada, né, para que possa ver o nosso futuro aí, né? Tá. Então nós precisamos de mestres, doutores, pós-doutores, pesquisadores e tal. Então a FAPERO fez um acordo com o governo federal, foi o nosso primeiro acordo, e investimos quase 21 milhões para a formação desses doutores, né? Desse pessoal técnico. Então nós ali investimos em bolsa para mestrado, bolsa para doutorado, iniciação científica, bolsas, auxílios a projetos. Então, tudo isso para a gente formar, né, uma gama de filhos de Rondônia. Quando eu falo filhos de Rondônia, eu me refiro a quem está aqui, não é só quem é filho, porque aqueles que vieram de fora também são filhos de Rondônia, agora são, né, e estão aqui para contribuir também. E pelo outro lado, da parte da tecnologia, é justamente a gente vê os nossos problemas. Rondônia é um estado produtor, né, ainda é um estado de produção de matéria-primas, né, mas que a gente tem muitos problemas nessa área, né? Nós temos problemas na saúde animal, nós temos problemas, vários problemas de fungos atacando, problema de cigarrinha, então temos vários problemas que a gente precisa de soluções. Como eu falei ainda há pouco, essas soluções vão ter que ser resolvidas por nós, pelos pesquisadores aqui de Rondônia. Só que na parte de tecnologia, os recursos são mais escassos. Por quê? Porque o governo federal normalmente não fomenta, né, para a solução do seu estado, de cada estado. Então, isso cai no bolso do próprio governo, no caso do governo de Rondônia. Aí vem um problema, né, porque o estado ainda não estava habituado nesse gasto com ciência e tecnologia, né? Então, nós temos que ter essa percepção da importância da ciência e tecnologia, porque é através da ciência e tecnologia que o Estado vai se desenvolver. Que nós nunca podemos, nós não vamos ter a ilusão de dizer que nós vamos passar a vida inteira produzindo soja, somente carne, sem evoluirmos mais realmente para uma produção mais qualificada. E você consegue perceber o crescimento do interesse pela pesquisa no nosso estado? Porque a gente vê que o Rondônia, a Amazônia, é um campo vasto como que é para pesquisa, né? Com um farto material para que possamos pesquisar, e pessoas dos outros estados vindo para cá na busca da pesquisa, na busca de mais conhecimento, né? E nós também sentimos isso, que os nossos profissionais hoje, eles procuram mais a pesquisa, né? Existe realmente, eu acho que não só a FAPERO, mas os organismos que trabalham com a educação, as entidades, elas têm realmente, pegou um novo gancho, né, da pesquisa, e está realmente crescendo o interesse pela pesquisa no estado de Rondônia, né? Bom, eu como gestor fico muito feliz, porque o senhor está falando é uma realidade. Quando nós assumimos a fundação, se a gente for fazer um comparativo, na verdade não há como comparar, porque nós não tínhamos registro, nós tínhamos algumas ações pontuais na área da pesquisa e da ciência. Como a Fiocruz, alguma coisa, a universidade que faziam ali as suas próprias locuções junto a algum ministério, junto ao governo, então eram aquelas ações pontuais de pesquisa e de ciência, né?
Com a chegada da FAPERO, então isso você começa a tornar isso denso, você começa a concentrar isso. Então começa a dar uma direção. O que o Estado precisa? Eu preciso primeiro de gente, eu preciso primeiro de doutores, né? Aí vem, por exemplo, a finca, né? Nós temos um quadro de doutores enorme, isso é um orgulho para Rondônia, é um orgulho. Há 5 anos atrás, o que nós tínhamos de doutores? Uma dificuldade imensa, né? Uma dificuldade imensa. E como é que a gente cumpria aquela lei, né? Tem uma lei federal dizer que tem que ter um número X de doutores. Então, hoje nós já vemos, não só a FAPERO, mas instituições, como instituições privadas, como a finca, está preocupada com isso, está formando os seus professores, né? Então, quando nós assumimos ali, nós tínhamos grupo de pesquisas cadastrado no CNPq, não passava de 86 grupos cadastrados. Hoje esse número está quintuplicado, né, de 2013 para cá. A única coisa que explica esse aumento exorbitante é a atuação da FAPERO. Até então, nenhum pesquisador de Rondônia podia submeter o seu projeto a uma chamada, né, para tentar ali fazer o seu doutorado, queria levar o seu projeto avante, ele não tinha a quem recorrer para financiar aquele projeto. Hoje nós temos aí centenas e centenas de projetos custeados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia, FAPERO. Então, a cada ano que passa, o número de projetos colocados, né, apresentados à FAPERO é cada vez maior. Obviamente, os recursos também têm que aumentar na devida proporção, mas ainda não é uma realidade. Mas, a cada ano que passa, nós temos bem mais programas, né? Já avançamos demais, mas precisamos de muito mais ainda, isso é só o começo. E quais são os principais programas que realmente que são desenvolvidos, além logicamente, da formação, né, de mestres e doutores? Existem outros programas que são desenvolvidos pela FAPERO? Existem vários, né? Hoje nós temos quase 40 programas, né, para o desenvolvimento tanto da pesquisa como da formação. Mas nós temos programa também, principalmente esse ano, que depois da negociação com os fundos, onde nós buscamos recursos em vários fundos que o Estado tem, que falam em ciência, falam em pesquisa, mas até então não aplicavam esses recursos em pesquisa. E agora esses fundos também entenderam, então nós temos aí a participação ativa do FESA, do FIDER, são fundos do Estado, que estão colocando dinheiro para a pesquisa. No caso do FESA, que é o Fundo Estadual de Saúde Animal, que está ali gerido pelo IDARON, né? Então nós temos agora um grande acordo e vai ser aplicado mais de 2 milhões de reais em pesquisa para a sanidade animal. Então ali são vários projetos que serão contemplados, desde a saúde animal, como também a alimentação, passando por várias outras necessidades, né? E que vão justamente atingir diretamente a produção do Estado de Rondônia. Então, esse é um grande programa que deve ser lançado no próximo mês, né? Esse é um projeto super importante. Nós temos também na piscicultura, também junto com o FIDER, hoje que é gerido pela SED, pela Secretaria de Desenvolvimento, né? Então, nós temos aí 12 milhões e poucos para a piscicultura, né? Onde nós vamos realmente, Rondônia é o maior produtor de peixe em tanque escavado, mas em termos de pesquisa nós temos muito pouco. Agora não, nós vamos ter um grande fomento, né? Para a gente realmente conhecer, né? Desenvolver, quem sabe mais, o nosso pescado, o nosso tambaqui e melhorar cada vez mais. Coisa interessante, uma pergunta simples, mas interessante, como é que esses pesquisadores têm procurado, de onde estão surgindo para procurar a FAPERO? Porque nós sabemos da dificuldade que muitas vezes nós temos pela comunicação, né? E a FAPERO, ela, por ela ter por um bom tempo existir, mas não ter tido aquele papel importante, né? Só há poucos anos, só depois que o governador Confúcio Moura realmente assumiu, que ela se destacou juntamente com o senhor, que ela tomou essa desenvoltura, né? Ela cresceu. E como que esses pesquisadores hoje encontram o mecanismo FAPERO para motivar e conseguir realmente que suas pesquisas sejam patrocinadas pelo órgão? Eu queria responder essa pergunta contando uma pequena história. Isso tudo eu acho que está aliado a um nome que se chama acreditar ou credibilidade. Quando a FAPERO começou, a nossa primeira chamada
a segunda chamada que eu achei importante demais foi para formar mestres e doutores, do acordo que nós fizemos com o governo federal. Nessa primeira chamada, nós colocamos à disposição 130 bolsas para a formação de doutores e mestres. Para minha surpresa, quando nós jogamos o edital e encerrou-se o prazo de inscrição e nós fomos olhar quantas pessoas tinham se inscrito, foi uma surpresa terrível. Nós tínhamos 12 pessoas inscritas. E eu pedi em Brasília 200 bolsas. Eles me arrumaram 130. E quando fomos fazer, tinha 12 inscritos. Então, era justamente isso. As pessoas não conheciam, não acreditavam, né? Aí nós tivemos que remanejar. Eu peguei parte dessas bolsas, fiz um novo edital, apareceu mais 10, fiz um novo edital, apareceu mais 20, mas sempre sobrando, e comecei a remanejar. E o tempo foi se passando, né? E aquelas pessoas começaram a receber e começaram a estudar. E isso vai se alastrando, né? As pessoas vão conhecendo, eu faço o meu pela Fapero. Boca a boca, né? Boca a boca. E isso foi alastrando. E eu fui em Brasília, falei, olha, reduz isso aqui, eu não consigo realmente executar essas 100 e tantas bolsas, eu quero reduzir, eu quero fazer um outro programa. Ó, professor, a gente vai reduzir, mas veja, mas o senhor ainda tem aqui 20, 30 bolsas, o senhor vai ter que dar um jeito nisso aqui. Senão, o senhor vai ter que devolver o dinheiro. Eu digo, não, devolver o dinheiro eu não vou. Voltei para cá, isso já tinha se passado 2 anos das primeiras chamadas e lancei de novo. Eu acho que foram 30 bolsas. Quando eu lancei as 30, professor, aí é que veio a surpresa, aí veio a boa surpresa. Aí nós tivemos mais de 80 concorrentes. Então é isso. Isso é um trabalho, a ciência, ela não tem resposta imediata. A ciência a gente tem que acreditar. As pessoas têm que acreditar, porque a gente não consegue, você acreditar em dizer, olha, eu vou colocar um asfalto, todo mundo adora e bate palma. Mas quando você fala, eu vou fazer pesquisa, quando vai terminar isso? É a primeira pergunta, né? Pode ser 2 anos, pode ser 4, 10, pode ser 20 10, anos. 20 anos. Então, a ciência, a pesquisa, ela te dá uma resposta muito lenta. E, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Mas a resposta que ela dá é a resposta correta, pode ter certeza disso. Então, assim foi a Fapero. Começou assim devagar, e será se vai, será se não vai? E o pessoal foi vendo e foi crescendo. Hoje, nossas demandas, a grande maioria, são acima do que a gente oferece. Professor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho.
transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião e nosso assunto hoje é pesquisa. E aqui com o professor Helder falando sobre a FAPERO. Professor, essas ações da FAPERO, como que ela influencia na vida das pessoas? Eu gostaria que o senhor falasse da importância disso, porque nós sabemos do papel, né, da importância, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre como que ela influencia na vida das pessoas. Tá bem. Posso responder isso com uma historinha, né? Lógico. Aqui no vizinho estado do Amazonas, foi feito um grande projeto com um laboratório americano, que o governo do estado do Amazonas, eu não sei bem se foi uma secretaria de governo do estado do Amazonas, pediu o aproveitamento do cupuaçu, né? E foi fazer um estudo para ver se podia lançar um refrigerante, alguma coisa que se comprasse cupuaçu, que pode se cultivar na nossa região, é muito fácil, né? Então eles fizeram um longo estudo. E uma das conclusões desse estudo era o seguinte: o laboratório que participou lá nos Estados Unidos, uma das observações que ele fez é o seguinte, que o cupuaçu produzido pelos nossos cultivados, nossos ribeirinhos, nossos sitiantes, né, ele tinha um problema muito grave, que era a contaminação por cloriformes fecais. Então precisou de uma pesquisa grande para ensinar, né, a manipulação daquilo. E que simplesmente com aquela simples manipulação, ele evitava trazer doenças para ele, né, e podia vender aquele produto para a indústria. Então isso eu achei uma coisa muito... Na época, quando isso me foi colocado, foi em 2013, eu vi o resultado dessa pesquisa e foi muito falado essa parte. Então é para isso que serve a pesquisa. É para isso, é dessa forma que ela vai atingir, né, ao cidadão comum, né? Isso nós estamos falando de uma área, né? Mas na área da saúde, nós temos aqui, a própria FAPERO tem patrocinado várias pesquisas na área da saúde, através de um programa que a gente chama PPSUS, que é uma parceria da FAPERO com o Ministério da Saúde, através do CNPq. Então, a gente coloca uma parte do dinheiro, o Ministério da Saúde coloca outra parte, e a gente lança editais aqui, né, para as pessoas, para os nossos pesquisadores da área de saúde, pesquisarem coisas que afetam o nosso povo, o povo de Rondônia, né. Uma das pesquisas que está sendo desenvolvida agora, que eu acho muito interessante, que um doutor ele propõe pesquisar a contaminação dos nossos rios. Contaminação pelo quê? Pelos nossos tanques de peixe, criado em cativeiro. Será que isso está contaminando? Então nós temos que saber se a nossa água realmente está boa, qual o nível, se há contaminação, que nível tem, porque isso vai afetar a vida das pessoas lá na frente. Então, essas são pesquisas desse tipo, que são de grande importância para a nossa população. Então, ali nós temos mais de, eu acho que 70 pesquisas sendo efetuadas com esse recurso da FAPERO e do Ministério da Saúde. Sempre na busca da melhoria da saúde, né? Sempre na busca da melhoria da saúde e da condição de vida das pessoas. Nós temos dentro da própria universidade, né, a pesquisa do uso de placas fotovoltaicas, né, para gerar energia nessas populações ribeirinhas que não dispõem dos cabos de energia elétrica, né? Mas isso é uma coisa conhecida, sim, mas é uma coisa conhecida, mas, por exemplo, a geração dessa energia, por exemplo, para girar alguns motores utilizando nossos próprios vegetais para fazer algum tipo de óleo, né? Então, isso está sendo desenvolvido com pesquisas aqui em Rondônia e já com resultados promissores. O nosso estado é um estado muito rico em piscicultura. A piscicultura cresceu assim e tem desenvolvido de uma forma muito generosa, né? Muito intensa no estado de Rondônia. E a FAPERO também tem investido na piscicultura, na pesquisa. Eu gostaria que o senhor falasse da importância da pesquisa na piscicultura. A piscicultura, ela se desenvolveu de uma maneira muito rápida, né? O governo, nesses 5 anos, principalmente nos últimos 6 anos, aí deu um grande investimento na piscicultura, mas a pesquisa não acompanhou,
né? Então agora nós temos que tirar o atraso. Então realmente aumentou a quantidade de tanques aí, o peixe é uma realidade, Rondônia exporta muito para o Amazonas, para todos os estados do Brasil, mas realmente a gente precisa de pesquisa, nós precisamos de laboratórios equipados, nós precisamos, quem sabe, melhorar as nossas famílias de peixe, né? Criar um peixe cada vez mais eficiente na sua produção de proteína, né? Então isso tudo a gente precisa estar. Por quê? Porque, por exemplo, a China, né, e outros estados ali dos países daquela região estão bem à frente nessas pesquisas. Então nós temos que tirar esse atraso e a pesquisa é necessária. Ao nosso povo entendam que sem pesquisa não há desenvolvimento. Nós não vamos para frente. A gente vai ficar marcando passo como estamos marcando há muito tempo. Então, por exemplo, na parte da piscicultura, se a gente não estiver ali melhorando o nosso peixe, a gente não estiver ali vendo as condições das nossas águas, como melhor utilizá-la, como melhor descartá-la, nós não vamos avançar. Hoje nós estamos ocupando uma classificação muito boa a nível nacional, né, na produção, mas podemos melhorar isso, né? Hoje nós somos o primeiro lugar, né, Rondônia, na produção de peixe em tanque escavado, estamos aqui, nós somos o primeiro lugar, mas sem precisar recorrer a outros recursos, eu digo que não seja tanque escavado. No tanque escavado mesmo, Rondônia tem condição de duplicar a produção. Nos próprios tanques já existem. Para isso só basta uma coisa, pesquisa, somente. Nós estamos meio tímidos ainda, né? Podemos avançar muito mais. Muito, muito mais. Nós iniciamos agora, né, a pesquisa realmente para a da piscicultura, temos a formação aí de vários doutores, estamos aqui, acho que nesses próximos 2 anos já estamos formando doutores realmente em piscicultura, porque até então nós tínhamos pouquíssimos doutores nessa área. Tínhamos assim, doutores que vieram de outras áreas, vieram para a piscicultura, mas formados realmente em piscicultura nós tínhamos muito poucos. SUS, fortalecimento do SUS, PPSUS. PPSUS, esse, como a gente comentou ainda há pouco, né? É um grande programa, é um exemplo nacional desse programa. Foi a descentralização da pesquisa, do fomento à pesquisa, porque antes, como era feito? Esse fomento para pesquisar, o governo federal fazia uma grande chamada pública nacional, né? Onde todos os estados submetiam as suas propostas através de seus pesquisadores, né? Óbvio, evidente, os estados da Amazônia e do Norte, Rondônia, é óbvio, dentro, tinham poucas oportunidades de ter algum projeto contemplado, porque você estaria disputando ali com o pessoal de alto nível, de São Paulo, do Rio, de Minas e de vários outros estados, né? Mas uma ótima ideia que o Ministério da Saúde teve, né? E dividiu essa chamada, né? Então, cada estado passou a ter a sua responsabilidade, né? Fizemos um acordo, cada estado fez o seu acordo com o governo, esse dinheiro foi dividido para todos os estados, eu não sei qual foi a proporção, mas eu acho que foi um bom começo. Obviamente que Rondônia coloca uma boa quantia também de contrapartida. Na última chamada, o estado brasileiro colocou 600 mil e Rondônia colocou 400 mil. Então nós somamos 1 milhão em chamadas. É uma boa grana já. Para um estado como o nosso, que está iniciando, é uma quantidade boa para chamadas. Em virtude do nosso cumprimento de 100% do dinheiro aplicado, nós fomos contemplados com mais 400 mil pelo governo federal para um aditivo, para uma segunda chamada que já está em curso, né? Estamos na fase de seleção agora. Existe, por exemplo, na região norte aqui, um estado que está mais desenvolvido do que nós em termos de pesquisa na região norte? Temos sim. Pará, né? Nós temos o Pará e temos o Amazonas. Agora, aí nós vamos voltar àquela história da assimetria, né? Essa assimetria é a diferença, né? Então, hoje, não querendo criticar, mas já criticando, né? Os grandes estados hoje, como o Amazonas e o Pará, né, terminam sendo vamos dizer, recebendo quase todos os recursos que são direcionados para a Amazônia. Primeiro, pela sua estrutura científica, né, pelo seu sistema.
sistema mais antigo, um sistema que tem muitas instituições, né? E, obviamente, tem um número de doutores muito maiores, tanto no Acre, como no Amazonas, como no Pará. Os dois ali são as duas grandes potências da região norte. Mas Rondônia vem, aos poucos, fazendo seu papel. Claro, estamos ainda um pouquinho distante deles, mas entre os demais estados, nós estamos ainda um pouco à frente. Nós somos um estado novo, muito novo, né? E logicamente que estamos fomentando agora a nossa pesquisa. Existe um perfil que a FAPERO realmente assim olha com mais brilho nos olhos para ser contemplado na sua para realmente essa chamada para ser trabalhada? Eu particularmente, como presidente, né, tenho um perfil que eu adoro, né, e está lá nos nossos editais. Esse perfil está mais ligado quando é na parte da tecnologia, da inovação, né, que é justamente que o projeto desse doutor lá que submeteu, ele esteja em consonância com o nosso programa de desenvolvimento do Estado, né, é o PEDES, né, é um programa que o governo Confúcio fez para 30 anos, né, onde ele estabelece ali as diretrizes, né, que vão nortear o desenvolvimento do estado de Rondônia. Então, se você tem um projeto que está dentro dessas diretrizes, com certeza você já entrou com 2 pontinhos a mais. Olha aí, fica de olho, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o estado de opinião e o assunto pesquisa. Francisco Helder, ele é o presidente da FAPERO aqui no estado de Rondônia e nós estamos falando desse assunto que é um assunto extremamente importante para todo o estado. Professor, quem pode realmente ser contemplado, ser chamado para participar desses processos? Existe uma seleção? Como se faz para que aquelas pessoas que estão nos assistindo e têm interesse em pesquisa e gostariam de participar, não tiveram oportunidade de apresentar o seu trabalho e hoje estão vivendo esse momento de crescimento, de uma importância muito grande na pesquisa, como que ele pode participar? Bom, a primeira coisa é estar ligado no site da Fundação sempre, né? E quando sair a chamada pública, né, ler bem a chamada, que esse é um problema que nós temos aqui em Rondônia, a falta de leitura, principalmente da chamada pública. Então, leia ali a chamada. Então, passa um processo. Nós vamos chegar lá em quem pode participar, né? A Fundação vai atrás dos recursos, né, vê as necessidades e coloca isso através de uma chamada pública, né,
Quem pode participar ali? As instituições do Estado, as instituições de pesquisa e de formação, as particulares também, através das suas instituições sem fim lucrativo, podem participar também, né? Podem submeter. Quem pode submeter, né? Além das instituições ali, você tem que estar ligado a essas instituições. Obviamente, também as instituições têm seus grupos de pesquisas, né? Cadastre os seus grupos também, porque quando partir para a tecnologia, nós vamos precisar desses grupos. Porque a chamada, ela tem tanto para a bolsa, né? E como também para a pesquisa realmente dita, né? Doutores, né? Doutores com seus grupos podem submeter, doutores dessas instituições que eu acabei de citar. No Programa Universal, que é um programa amplo, que o nome já diz tudo, ele é universal. Até mestres podem também submeter projetos de pesquisa, até o mestre pode. No cenário federal, o mestre não pode submeter um projeto para pesquisa. Ele vai ter que estar sempre ali na sombra de um doutor, né? Mas na FAPERO nós abrimos isso. Então, no edital universal, o mestre pode submeter. Por que nós fizemos isso? Pelo baixo número de doutores que até então tínhamos. Então, a gente precisava expandir, precisávamos dar um alento para essas pessoas e motivá-las a submeter esses projetos. Obviamente que isso não vai ficar o tempo inteiro, né? Talvez mais uma chamada e depois ela vai ficar exclusiva realmente para... Uma coisa interessante, como nosso programa ele é transmitido em 193 TVs universitárias em todo o Brasil, alguns cientistas, alguns iniciantes na pesquisa, muitas vezes gostariam de participar desse processo no estado de Rondônia, né? Existe possibilidade de um cientista de outro estado participar, concorrer a uma bolsa para pesquisa aqui no estado de Rondônia? A possibilidade existe, desde que ele esteja ligado a um grupo de pesquisa nosso. Mas realmente a nossa preocupação, a da FAPERO, é oportunizar o povo de Rondônia, as pessoas aqui de Rondônia, que moram aqui. Então, uma das condições é você ter residência no estado de Rondônia. Mas se ele estiver ligado a um grupo de pesquisa... um grupo de pesquisa, como acontece muito, eles podem participar sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa Bolsa Auxílio, porque também é outra coisa muito importante, né? Porque a pesquisa é sempre cara, né? É difícil, nem todos nós temos condições de participar de um processo de bancar essa pesquisa, né? Mas a FAPERO muitas vezes dá uma Bolsa Auxílio. Eu gostaria que falasse sobre isso. Hoje nós temos um portfólio até grande de bolsas, né? A FAPERO, hoje nós estamos aí bancando fomentando em torno de 336 bolsistas, mais ou menos, né? Isso com vários tipos de bolsas, né? Então, nós damos oportunidade para aquela pessoa que mora aqui em Rondônia, né, e que não tem a condição de pagar um mestrado ou de parar de trabalhar para fazer um doutorado, para fazer um mestrado, ela submete o projeto dela à FAPERO e ela sendo contemplada, a FAPERO paga uma bolsa para que ela estude, para que ela se forme, para que aquele que mora em Rondônia tenha a sua qualificação técnica, seja um mestre, seja um doutor. Mas nós também temos a iniciação científica, aquele recém-formado que não teve oportunidade, porque você já pensou, você se forma aqui num doutor, eu sou um recém-doutor, eu estou com a energia toda, né, para fazer a minha parte para a sociedade, para fazer a minha pesquisa. Aí a FAPERO lança uma chamada universal. Quem pode concorrer? Todos os doutores. Como é que aquele doutor iniciante ele vai concorrer com um doutor que está há 10, 15 anos fazendo pesquisa? Difícil, né? Então é muito difícil ele ganhar. Então ele vai ficar desmotivado. Então por isso que nós criamos esses outros tipos, né? Onde só pode participar aqueles que têm até 5 anos de formado. Aí sim, aí ele está no mesmo nível, então ele concorre. Então nós temos assim uma série, esse portfólio, como te falei, de vários tipos de bolsa e de auxílio, né? Eu gosto muito de uma nossa bolsa que a gente chama de CAFIX, né? Para aqueles graduandos ali que já vão para dentro de um laboratório, né? E eles ali já começam a ganhar um pouquinho
ali do Estado, né? O Estado começa a valorizar o trabalho, a formação deles, e eles vão para dentro de um laboratório, seja da Embrapa, da Fiocruz, da universidade, estão ganhando ali uma pequena bolsa para custear os seus estudos, né? Eu fiquei muito emocionado uma vez quando eu fui para uma palestra em, acho que Rolim de Moura, e 3 moças me procuraram, falaram: professor, a gente queria lhe agradecer. Eu digo: para mim? Não, a gente queria lhe agradecer porque... deixa essa moça falar aqui. Aí uma se candidatou para falar, falou: não, olha, eu moro na Zona Leste, lá em Porto Velho. Eu estava fazendo a minha graduação, mas a minha família não tem condição. Eu queria ser uma mestra, eu quero trabalhar dentro de um laboratório, mas a minha família não tinha como me manter para eu fazer um mestrado, eu não tinha como fazer isso. E eu ia ter que arrumar um emprego, ia parar com tudo. E quando houve a oportunidade dessa bolsa da FAPERO, e eu me candidatei e passei. Hoje eu estou fazendo a minha iniciação, já a minha pós-graduação, né? E eu queria agradecer ao senhor. Eu digo: não tem que agradecer a API, não, tem que agradecer ao povo de Rondônia, que é quem está patrocinando. Isso é uma realização, né? Agora, né? eu como pessoa, é uma realização, mas realmente é o povo de Rondônia que está patrocinando através do governo, que está bancando tudo isso. Mas é o povo de Rondônia, tem uma certeza, é um investimento correto, é um investimento maravilhoso, que nós estamos formando gente especializada para trabalhar em Rondônia. Professor, o senhor acompanhou nossos professores, nossos cientistas aqui, nossos pesquisadores da Finca Metropolitana, na visita ao laboratório. Qual foi a sua impressão? Professor, eu andei por esse estado inteiro, né? Eu ando nos laboratórios, nas instituições de pesquisa, e não estou aqui querendo fazer nenhum agrado de jeito nenhum. Mas eu lhe confesso, já falei para a professora Mariana, que estava acompanhando, eu estou impressionado com a estrutura da finca. Realmente é uma coisa quase única no estado, pelo menos para mim é a única que eu conheço, né? A organização, né? A qualidade dos laboratórios, né? Eu realmente estou assim, impressionado, e a capacidade que vocês têm de fazer pesquisa, né? Então, assim, eu acho que o nível atingido pela finca para a região norte está acima da expectativa. Foi muito importante a visita que nós fizemos à FAPERO, e tivemos a oportunidade de mostrar não só para a presidência, né, para a FAPERO, as nossas ações aqui na Finca Metropolitana. Nós temos um trabalho realmente de incentivo, acreditamos na importância imensa que esse trabalho realmente vai desfrutar, vai crescer de uma forma bastante gratificante, né, para o estado de Rondônia, e nós temos que participar, nós temos que realmente mostrar que nós somos capazes, né, que a Finca é capaz, que nossos professores são capazes, e que nós realmente estamos imbuídos na pesquisa, né? E muitas instituições de ensino realmente não tem essa pegada da pesquisa, que realmente o Ministério da Educação não estimula isso nas instituições privadas, né? Mas nós aqui estamos imbuídos nesse processo de motivar, de incentivar e de crescer na pesquisa. Nessa visita, eu vi muita coisa bonita, né? Uma estrutura incrível, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Teve um professor que estava nos acompanhando, que ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou: aqui na finca, nós motivamos os nossos doutores a progredir, a fazer pesquisa. Então, isso aí para mim, que sou da ciência, eu acho que não tem uma palavra mais doce para ouvir, uma frase mais doce que eu ouvi do que essa. Então, esse é o compromisso da instituição. Porque uma instituição que chega a esse nível e ela ainda fomenta, ali a pesquisa ainda fomenta que os seus doutores, né, ingressem na pesquisa, se interessem pela pesquisa, realmente é uma coisa muito além do que o nosso estado está acostumado. É interessante aqui, nós temos percebido em que nossos acadêmicos na formação, eles já procuram a iniciação científica como já imbuído no estímulo que os nossos professores têm dado para o crescimento. Então, acho que isso é muito importante. Nós temos que começar realmente, desde o início da sua formação, mostrar para ele da importância desse projeto, né?
Essa é uma visão rara, professor. Rondônia, nós estamos aí engatinhando na pesquisa, como o senhor mesmo falou ainda há pouco, né? As nossas políticas federais, a nossa lei federal, agora não, ela deu uma melhorada na lei de inovação, mas a nossa lei federal até fevereiro, ela pouco dava importância para as particulares, né? Para as privadas. Agora, e a gente vê agora uma instituição que vai lá e diz que o doutor ele tem que se envolver na pesquisa, né? Que dá essa força para ele, realmente é uma coisa que diferencia. Que bom. Ficamos felizes de poder participar desse processo que é grandioso para o estado de Rondônia e para a educação do nosso Brasil, né? Para a formação de nossos profissionais para todo o nosso Brasil. E qual é a programação da FAPERO para esse ainda até o fim do ano? Muita programação? Nós temos a previsão agora de nós lançarmos uma boa quantidade de chamadas para tecnologia. Nós temos lá o nosso diretor de tecnologia e inovação, o professor Leandro Dil, que é o responsável por essa área, está na mão dele. A gente fazer já ainda agora junho, julho no máximo, né? Chamadas, são mais de 4 milhões em chamadas para tecnologia, para piscicultura, para agro, piscicultura, agro e saúde animal também. Saúde animal aí também contempla uma série de outras áreas ali que vai ali dentro, né? Então tem isso. Temos agora um ano eleitoral, né, que complica um pouco, e temos também uma greve, que com certeza vai refletir em todos os estados brasileiros, né? Isso preocupa um pouco, porque na cabeça dos nossos políticos, a primeira coisa que se corta é na ciência e tecnologia, como eu falei lá no início, que deveria ser o contrário, né? Ao contrário. Mas também teremos agora alguns eventos, né, científicos, né, para mostrar para a sociedade o que a FAPERO tem patrocinado de pesquisas, que vai acontecer agora no mês de junho, no final de junho. Professor, chegamos ao final de Sala de Opinião. Quero aqui agradecer imensamente a sua vinda a esse programa, dizer que estaremos sempre à disposição para motivar, incentivar e fazer realmente com que possamos cada vez mais crescer o estado de Rondônia na pesquisa e, logicamente, no processo educacional e na melhoria social. Eu agradeço a oportunidade. Falar de ciência, nós temos pouquíssimas oportunidades. Eu quero fazer uma crítica velada aqui a toda aos canais, seja a imprensa como um todo, né, que às vezes dão pouca importância realmente à pesquisa, à ciência. E realmente a pesquisa e a ciência é o grande vetor do desenvolvimento de qualquer estado. Eu agradeço muito a sua sensibilidade, agradeço muito o convite de ter dado essa oportunidade de a gente falar para Rondônia, não só para Rondônia, que são tantos canais de televisão que verão pelo Brasil inteiro, sobre a ciência, sobre a pesquisa do estado de Rondônia. Muito obrigado. Aqui o canal estará sempre aberto para não só motivar, mas para divulgar os trabalhos que são desenvolvidos na pesquisa no estado de Rondônia, porque é através dela em que nós vamos conseguir o grande desenvolvimento, né, e o crescimento, não só intelectual, mas social do nosso país. Muito obrigado por o senhor ter vindo. Obrigado. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar.
E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular 2018-2, provas 10 de junho. Inscreva-se no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.